mais um Pode Ouvir, o podcast mais preferido e querido do seu coração. É verdade. Nossa história, ela começa sempre com uma experiência com Deus e eu sempre tenho aqui um convidado especial para falar de um tema que vai impactar o seu coração. Uma vida de missões. Certamente todos nós temos o privilégio de cumprir missões na Terra e hoje em especial eu recebo ele que é pastor, cantor, missionário, pastor Efraim Oliveira, que hoje vai trazer a experiência de vida que eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente vai ficar surpreendido, pastor. Eu mesmo, com muita alegria, já ouvi, né, alguns desses testemunhos e eu fico impactada. E eu queria dizer para você, muito bem-vindo. Obrigado, pastora. Também é uma alegria estar aqui junto com vocês e com todos que participam, fazem parte desta equipe. E para mim é um prazer somar, agregar no reino de Deus. Amém. Quando eu coloco, né, a dependência de pedir ao Senhor orientação de quem esteja aqui no Pode Ouvir, porque o programa é dele, o projeto é dele e o podcast é dele. Então, ele sempre me direciona a quem trazer e o tema, né? Assim, a gente explorar. E a sua vida é uma vida de missões, né? Eu o conheço em muitas pregações, vigílias, né? Do povo de Deus. E aí o Senhor, ele bem me lembrou, Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E essa é, de fato, a vida, a história que a gente vê na sua história. Conta pra gente, como foi que começou isso? Sempre foi missionário? Missão sempre foi uma coisa que o Senhor colocou no seu coração? Como eu já falei algumas vezes, o Senhor me deu o privilégio de nascer num lar cristão, num lar crente. Meus pais, até hoje, servem ao Senhor. Toda a minha família foi criada dentro de um lar cristão, assembleiano, do regime assembleiano. Aquele animado, tradicional, enfim, de Deus. Bem tradicional. E assim, meu pai, ele sempre dirigiu congregação, né, um obreiro do Senhor. Então eu fui criado nesse ritmo, servindo ao Senhor. E a partir dos meus 7 anos, que eu tenho lembrança, já comecei a ter a oportunidade de louvar. Né? Meu pai sempre chamava para me louvar. E o interessante é que aos 11 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. 11 anos? 11 anos de idade. E assim, foi num culto de doutrina, no culto de ensino, para você ver que quando Deus ele quer fazer, ele não escolhe lugar, não escolhe culto. Foi no culto de doutrina, no momento da oração de joelho, né? Eu pedi ao Senhor que ele me batizasse. Eu tenho um amigo, irmão, que hoje ele é pastor também, pastor José, e ele foi batizado na vigília no sábado. Nós somos da mesma idade. E eu disse, eu faltei à vigília. Eu disse, Jesus, eu faltei à vigília, não consegui mais. 11 anos, né? Mas eu quero também, eu quero ser batizado. Já criança, né? Já criança. Adolescente de criança com esse entendimento. E isso foi no sábado. Na segunda-feira, que era o nosso culto de doutrina, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eita glória. Na oração de joelhos. Então, para mim foi algo que me fortaleceu, me alegrou. E o que eu digo é que, assim, eu sempre estive disponível para Deus. Eu sempre digo que nas manhãs de missões, nas manhãs de congresso de mocidade, quando se dizia assim, quem quer entregar a sua vida para Jesus, para Ele, quem quer, né? Eu era o primeiro a correr lá para frente. Eu era um menino pequeno, tamanho de idade, mas eu era o primeiro a correr lá para frente para me entregar ao Senhor, para Ele fazer o que quiser. Então, eu acredito, uma dessas entregas, Jesus gostou e disse, não, eu quero mesmo esse. Ou foi pela insistência de tanto ir, né, várias vezes, que o Senhor disse, não, eu quero, Ele está insistindo muito. Mas às vezes é o contrário, né? A maioria é assim, né? O Senhor insistindo, chamando,
e pessoas sendo usadas para convidar a serem de Cristo, né? Se sujeitarem. Mas você era o contrário, já desde pequeno já queria estar lá. Isso. Há uns 10 anos atrás, acho que uns 10 anos, ou menos que isso, meu pai hoje tem 78 anos, já não dirige mais congregação. Ele também sofreu um AVC e tem dificuldade assim, de andar, de se locomover. Mas vou colocar aí aproximadamente uns 10 anos atrás, por aí. A gente namorava na nossa antiga casa que era aberto os quartos, era aberto os quartos, então quem falava no outro quarto escutava o que o outro conversava. E uma madrugada, meu pai sempre foi um homem de oração, e eu escutei ele orando. E ele dizia assim, isso há uns 10 anos atrás já, ele dizia assim, orava e dizia: Senhor, meu filho Efraim é teu. Eu entreguei ele para o Senhor. Então, porque há uma cobrança, tanto, não da minha família hoje, porque elas entendem, mas do pessoal de fora. Mas você viaja, e a família? E como é que ficam os seus pais? E o que é que eles pensam? Pastor Efraim, eu acho que muitas pessoas são chamadas a fazerem missões e elas recuam ou têm, né, medo por conta desses questionamentos. São as perguntas mais comuns, né? E a família? E tudo? Vai deixar? Vai largar? Quando Deus manda e você obedece, Ele respalda. E o meu pai orando, ele orando, dizia: Senhor, meu filho Efraim é teu. Faça dele o que o Senhor quiser. Leve ele para onde o Senhor quiser. Ele dizia na sua palavra de pai, na sua oração de pai: para mim só vai sobrar as preocupações e as saudades, porque eu sou pai. Mas ele é teu. E eu lá do outro lado escutando a oração, dizendo: receba, viu, Jesus? Eita! Só concordando. E receba, viu, Jesus? Porque não tem volta mais não, ele já entregou. Então, assim, eu louvo a Deus porque eu tive um pai que me entregou para Deus. Que hoje é diferente. Eu estou falando muito, não, né? Não. Eu tenho um pai que me entregou para Deus. E hoje é diferente. Hoje eu digo que foi uma das minhas decepções, um congresso de missões que eu fui ministrar. Para mim ficou marcado. Foi duas coisas, culto que ficou marcado na minha vida, de decepção, que até hoje, para mim foi uma decepção. Primeiro foi esse congresso de missões, numa igreja, eu não posso dizer o nome por conta da ética. Mantém o padrão, olha, de Deus. Eu não gosto nem dessa ética. Eu digo que eu tenho uma raiva dela, só me encontrar com essa ética. No congresso de missões, que estavam pessoas, representante da Jocum, representante da Portas Abertas, estava até a doutora Bárbara, que é uma mulher bastante conhecida, tinha do Betel brasileiro, e houve uma apresentação da igreja perseguida, e o pastor da igreja disse: quem sabe que próximo ano nós não vamos preparar o jovem fulano para enviar. E a mãe que estava lá deu um grito e disse: sangue de Cristo, meu filho não. Entendi. Ou seja, hoje tem família, tem pais que não estão apoiando, que na verdade não tem essa entrega, não entregam. Ele prefere entregar para a prostituição, para as drogas, para qualquer outra coisa, menos para servir a Deus, para Deus. E aquilo foi muito triste, assim, para mim foi uma decepção, porque eu não imaginei que teria alguém que não quisesse entregar um filho para Deus, mesmo que seja para sofrer. É bem verdade que ninguém quer ver um filho sofrer, mas Deus, ele tinha um e entregou. Mas essa vida de missão, as pessoas também têm essa ideia que só é sofrimento. Só é sofrimento, pastor? Será que não tem um gozo e alegria? Eu aprendi, eu escutei uma frase que eu nunca esqueci, eu não sei de quem é, eu só estou repetindo, que diz assim, que tem coisas que só milionário e missionário vive. Provisão de Deus. Tem coisas que só milionário e missionário vive, né, que consegue viver. Então, tem coisas que não tem explicação, tem coisas que é o missionário que vai viver, que é o missionário que desfruta, que é Deus que faz. Às vezes ele
ele não, assim, não tem os bilhões da vida, os dinheiros, mas Tem que a maior Deus riqueza dá, do céu. que Deus dá a oportunidade dele desfrutar. Então, eu gostei dessa frase e guardei. Tem coisas que só milionário e missionário desfruta, vive. Tem as suas vantagens, vamos lá. Tem seus sofrimentos, né? E tem essa experiência aqui só sendo para poder você contar. Viver da provisão de Deus, que é a direção que Ele manda a você, a destinos da qual Ele quer cumprir o envio dessa mensagem e certamente ganhar vidas e ser instrumento de Deus. E é notório isso na sua vida porque nós vemos essa porção do céu muito dobrada, transbordada. Quando você fala, quando você leva a palavra e quando você ainda exalta o nome do Senhor com cânticos e louvores. É a vida de um missionário que carrega vários dons e habilidades do reino, assim, que muitos gostariam de ter. Você canta, louva, prega, né, e tem a presença de Deus. E nessas missões, né, que elas são em vários países, vários lugares, né, o Senhor leva para onde Ele quer. Essa missão, ela é cumprida, e a principal delas é levar a presença de Deus e as boas novas. Essas experiências que são culturais, né, de comportamento, culturas diferentes. A gente aqui conhece a sua história, a gente esteve na África, né? O Brasil é um campo certo. A sua origem, ela é nordestina, né, de João Pessoa, Isso. né? João Pessoa. Paraíba. Então, às vezes os relatos que a gente sabe, né, do povo do Nordeste já é tão sofrido, tão difícil, com falta de recursos. O Senhor te tira de lá e te leva para outros destinos, mas para fazer uma missão muito maior. Que não há riqueza que pague na terra, mas a riqueza é constituída no céu. É o que muitas pessoas ainda precisam compreender. É uma história, tem missões, né? Tem sofrimentos, mas a melhor de todas é cumprir um chamado. E a vida do pastor Efraim cumpre um chamado. Ele leva alegria, leva paz, leva a presença de Deus, leva comunhão, leva relacionamento. Ele começa a desconstruir. Na verdade, quando a gente se depara nos seus cultos, a gente começa a desconstruir aquela formalidade de cultuar ao Senhor. Ela é tão leve na sua vida, ela é tão, assim, agradável, ela é tão sensível e que não precisa de muito protocolo. Adorar o Senhor é tão simples, é uma conversa, é um bate-papo. E de uma palavra, meu Deus, você traz o mundo inteiro, eu digo, traz o reino inteiro, né, para a terra e faz a gente se aproximar mais de Deus. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, pelo privilégio de conhecê-lo e de ser edificada a cada vez que eu experimento um pouco mais da presença de Deus e conheço homens de Deus. E nessa vida, né, que eu diria de conhecer lugares, qual foi, assim, um lugar que marcou? Porque teve esse congresso que marcou, quando Sim. a mãe, né, disse que Deus me livre, né, que meu filho faça missões. Sim, teve esse congresso que partiu da mãe, né? Que hoje em dia, se um jovem ou alguém dizer, eu quero ser um missionário, eu vou colocar assim 70% dos pais vai dizer, mas meu filho, tem uma coisa melhor para é igual, eu já vi muitas vezes alguém dizer, não, quero fazer teologia. Aí alguém diz, mas para quê? Não dá dinheiro. Vai usar para quê? Ou seja, há uma barreira nessa. O que o pessoal não entende é que você pode ser um excelente médico e um missionário. Você pode ser um enfermeiro e um missionário. A sua profissão não vai impedir de você fazer missões. Pelo contrário, ela vai somar, ela vai agregar. Né? Você pode ser um excelente advogado e um missionário. Porque o pessoal só atribui o missionário a alguém sem letra, sem formação, sem... E não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Você pode ser um excelente missionário, um excelente médico e um missionário. Você vai usar a sua profissão e para alcançar vidas, para ajudar pessoas. É por isso que eu entendo que todo missionário, acho que ele deveria ter pelo menos um curso básico de enfermagem. Porque ele vai ser mais útil. Eu tenho esse pensamento, né? Algumas missões exigem um cuidado com a saúde. Eu acredito que deveria ter no currículo de missiologia, devia ter um curso, um curso
o técnico, né, que é o básico, o técnico de enfermagem. Porque isso o missionário precisa. Porque o missionário ele é psicólogo, ele é enfermeiro, ele é médico, ele é tudo. É verdade. Né? Então, precisa de uma soma disso. Então, há um olhar muito, como é que eu posso dizer? Eu não sei, faltou a palavra. Preconceituoso? Isso. Para o missionário, quando missões, vai dizer, não, é porque, diz logo, é porque não quer trabalhar. É dolorido, né? Porque não quer trabalhar. Isso parte dos pais. Por exemplo, a mãe vai dizer, a mãe vai dizer, eu não quero que minha filha case com missionário, porque vai sofrer. Ou eu não quero que meu filho case com a missionária, porque tem todo esse tabu. Isso parte dos pais. E a outra parte que me decepcionou foi, assim, eu estava pregando numa igreja e eu estava pregando para crente. Porque era uma igreja que tinha um conjunto enorme de mocidade, um conjunto enorme de senhoras, e era culto de missões, e a minha pergunta foi, quem quer entregar a sua vida para Jesus fazer o que ele quiser? Eu estava pregando para crente, e só uma jovem se levantou de uma igreja lotada para se entregar para Jesus. Então você vê que hoje não há uma disponibilidade, tanto de uma área como de outra. Todo mundo quer ser o que quiser ser, menos missionário. Menos uma vida para servir a Deus. Porque subentende-se que é uma vida que, por exemplo, para ser um missionário, ele não precisa estudar, ele não precisa fazer uma faculdade, e não é bem esse caminho. Pelo contrário, eu acredito que seja não é profissional, porque não é uma profissão ser missionário, é uma missão ser, né? É uma convocação, é um chamado. Então, é lógico que você pode ter mais habilidades agregadoras, que são profissionais, mas é preciso compreender que todos nós estamos em missão. E não tem como você fazer uma escolha. Não, eu não quero fazer missões. Todos nós somos convocados a fazer uma missão pela palavra. Agora, alguns foram ordenados aí em campo, não é? Aí o campo missionário, aí de fato passa a ser um exercício de uma obra muito maior. E a chegada de um missionário dentro de uma localidade faz uma diferença enorme quando essas pessoas não têm o menor contato com o que vem do alto, o que é de Deus, quem é o Senhor. E aí chega essa figura, essa pessoa, né, que é o missionário, levando uma porção do reino muito maior em responsabilidade, que também tem o título de salvar. O médico salva o missionário também. O enfermeiro dá a dosagem certa do medicamento para curar, o missionário também. Verdade. Né? Enfim, as habilidades, elas são várias dentro dessa capacitação. É uma compreensão. Esse programa, né, esse podcast, ele veio para você fazer descobertas sobre a sua missão. E entender isso através da vida do pastor Efraim, que de fato vive o campo missionário, mas que tem uma formação. Eu sei que você é licenciado. Sim. Né? História. Em história. Isso imagina, você é o dicionário, né, da compreensão de muitas civilizações que precisam ser estudadas, ensinadas dentro da sala de aula. Pois é, e também tem o lado de Deus, né? Que às vezes Deus lhe chama para você fazer algo que você aparentemente não tem nada a ver com você. E Deus lhe dá aquela habilidade. É Deus quem dá. Outra hora eu falava sobre Neemias, e eu sou assim, quando olhamos para Neemias era um copeiro. Ele nasceu no cativeiro ali, né? Ele era um copeiro. E Deus chamou para uma reconstrução. De alguém que servia um copo, agora vai pegar a mão na massa e construir um muro. Veja que mudança que Deus faz. Então Deus não quer saber se você é pedreiro, se você é médico, se você é doutor. Deus não quer saber. Ele quer saber a sua disponibilidade. E dependendo da necessidade, Deus vai lhe usar dentro daquela necessidade. Deus vai lhe capacitar. Pastor, eu não sou pedreiro, pois ele vai lhe ensinar hoje. Dependendo da necessidade, Deus vai lhe capacitar. Esse é o Deus das missões que eu sirvo, que ele lhe capacita dentro daquilo que há necessidade. Não é que eu não tenha que me preparar, com certeza. Eu tenho que me preparar, tenho que me capacitar, mas tem coisas que é Deus quem faz, é Deus quem dá na hora. Você só precisa ter a disponibilidade. Então não tem desculpa para ninguém. Não tem desculpa, só precisa estar disponível. Esse é o requisito para Deus
preciso estar disponível. Eu estou aqui, usa-me, faz o que tu queres, eu estou aqui. E com certeza Deus vai lhe usar como uma ferramenta afiada, pronta e preparada para aquilo que Ele quer. Eu não tenho dúvidas que isso é de fato aquecido no seu coração de maneira permanente, porque eu agora estou tomando ciência que foi desde os 11 anos. E você teve o privilégio de ouvir o seu pai, né, te apresentando, e você ouvindo e dizendo assim, é bom que receba, né? Fiquei imaginando aqui, a minha cabeça ela ilustrou essa cena. Né? Fica aí uma dica para você que é, né, pai, mãe, apresente seu filho para Deus e começa lá a dizer, Senhor, fica com ele, usa ele. Melhor coisa é ser usado por Deus, melhor coisa é ser dirigido por Deus, né? E nisso incluso uma missão. E se o Senhor assim quiser profissionalizar, não deixará de ter uma missão inclusa dentro Sim. da obrigação para aqueles que creem e para aqueles que vivem a palavra. Mas eu sei também que o Senhor, além de, né, lhe dar essas habilidades, né, de ser missionário e de levar as boas novas, tem coisa a mais aí que é lindamente, né, o dom de louvar e de cantar e de trazer a palavra de Deus de maneira poética. Mas é uma poesia que, né, da letra da verdade. E como isso é lindo, como isso é tremendo na sua vida. E a gente recebe isso. Como é que nasce? Como é que surge? Como é que é inspirado? Eu acho que isso é do Nordeste. Tem muito isso, né? O Nordeste tem essa poesia cantada, tem essa forma. Não, mas acho que é cultural do Nordeste. Eu digo assim, até em forma de... Eu vou dizer, pastor, que tem uma coisa, de fato, no Nordeste que é encantadora. É o jeito de falar. É a maneira de olhar. É o tratamento. Sabe? As coisas parecem que são diferentes. O povo de Deus mais amado, acho que é do Nordeste. Olha que eu sou amazonense, podia dizer que era um amazonense, né? Mas não, tem algo especial que o Senhor cuida de maneira diferente. Então, ó, essa maneira de cultuar, de louvar e de trazer a poesia, ela é forte, intensa e usada para Deus, ela se torna grandiosa, porque Ele é grande. O pastor Efraim é conhecido como o que apresenta um Deus grande. Ele é grande mesmo. Ele é grande demais, muito grande. Então, tem várias formas de você entender. Porque Deus se revela de várias maneiras. Deus se revela de várias maneiras. E Deus é Deus de oportunidades. Amém. De oportunidades. Ele nos dá oportunidade. Se você tem um desejo, Ele vai dar oportunidade. Amém. Agora você precisa estar atento, você precisa estar vigilante. Eu acredito que eu fui uma pessoa que aproveitei as oportunidades. Nunca coloquei obstáculo, nunca coloquei... Vamos. Porque tem gente que coloca obstáculo em tudo. Não. Toda viagem que nós vamos fazer para a África, a gente não tem R$1. Começou a vida de missionário. Nunca tem a provisão, mas ela chega na hora certa. E digo, vamos fazer, vamos. Quanto? Vamos marcar a data, tal data. A gente não tem passagem, não tem, mas a gente marca. Porque eu aprendi que depois que eu li esse versículo foi que eu fiquei mais crente. Qual é para eu ficar mais? Que é quando o apóstolo, acho que é Paulo aos Coríntios, que diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Quando eu li esse versículo, eu disse, então é Deus que dá semente? Então eu já sei onde buscar. Se é Ele que dá a semente, então não tem dificuldade nenhuma. É por isso que quando eu quero, eu digo, Jesus, chega aqui. Eu preciso fazer esse projeto e o Senhor é quem dá a semente ao que semeia. E eu preciso que o Senhor me dê essa semente, que eu quero semear em África, quero semear em Manaus, quero semear na vida de um irmão. Às vezes quando eu semear na vida de alguém, diz, eu queria semear na vida de fulano, mas eu não tenho essa semente. E a tua palavra diz que é o Senhor quem dá a semente.
E eu preciso dessa semente. E a semente chega. Amém. A semente chega. Jesus nos surpreendeu dessa última vez que nós fomos para a África, porque era meu desejo, não estava no projeto, mas eu tenho o desejo de deixar um gerador e uma bomba d'água para tirar a água do poço. Só que não estava no nosso projeto. Nosso projeto era terminar a construção da casa missionária, e que nós passamos praticamente, acho que 2 anos para construir, 3 anos, né? Que foi uma equipe de 4 pessoas. Aqueles 4 leprosos que caminharam e fizeram, que Deus fez um milagre através deles, né? Mas que, assim, era terminar sua construção. E para fechamento, só foi, dos que começaram, dos 4, só foram 2 que chegaram até o final, praticamente. E esse era um desejo do meu coração, era concluir com um gerador e com uma bomba d'água. E Deus fez. Amém. Deus fez. Glória Que eu fiquei assim, né? Eu fiquei como quem sonha. Nós ficamos como quem sonha. Porque, assim, para nós era impossível. Mas além de fazer a conclusão, chegamos lá, o Senhor nos deu condição de comprar o gerador e a missionária, que ela está lá, Ana Maria, que está lá há 14 anos, em Guiné-Bissau. E o sonho dela era tomar um banho de chuveiro. Às vezes a gente fica assim, um pouco constrangido, né? De ouvir uma coisa que parece comum pra gente, que Para nós natural, é normal, né? é algo normal. E para ela disse, pastor, o meu sonho é tomar um banho de chuveiro aqui em África. Eu devo falar que, na minha experiência, eu já desci aí o Amazonas de maneira profissional, inaugurando algumas lojas para uma rede de empresa que, assim, eu trabalhava. Inaugurei muitas lojas, 45 lojas inauguradas. Dos 45, eu estive em 39 desses municípios por aí. E a gente vê essa realidade, viu, pastor? A gente olha pessoas desejando coisas tão simples pra gente. E a gente chega lá no interior do interior, lá embaixo, né? A gente tá falando de uma condição ribeirinha e tal. Sim. E com coisas tão pequenas em desejos, e a gente aqui numa capital, com tantos recursos, com tantas coisas, não tem ideia do que é um sonho para eles, que pra gente é algo, sabe? Rápido de resolver. Mas a vida do missionário tem um pouco disso, né? Ele leva recursos, ele leva condições, ele leva provisão por um chamado que o Senhor deu, e ele começa trazendo a existência. Senhor, não tem, mas tu te movimenta, tu é dono de tudo. E agora a gente acabou de aprender. Ele é dono da semente. E voltando a esse versículo, o problema é que muitas vezes nós comemos a semente. Que ele diz que ele dá semente ao que semeia e pão a quem tem fome. E às vezes nós com fome comemos a semente. Às vezes nós comemos a semente. Ei, deixa eu dar um recado para você, você não vai morrer de fome, não. Porque o Deus que dá pão a quem tem fome, Ele é o Deus que lhe dá a semente para você. A semente é para semear. E o pão que Ele lhe dá é para você se alimentar. Então, são algo totalmente diferente. Tem gente que está comendo a semente com medo de morrer, de passar fome. Mas o Deus que dá o pão para comer é o Deus que dá a semente para semear. Eu acho que é por isso que nunca tem faltado semente na minha vida, porque eu aprendi esse princípio de pedir ao dono, ao dono, que Ele é o que dá a semente, que é o nosso Deus. Glória a Deus. E o Senhor tem nos levado. E como, pastor? Eu não sei, tem coisas que eu não sei explicar. Tem coisas que não dá para explicar. Tem coisas que só Deus explica. Tem, às vezes, olha, o pastor está... alguém diz, o pastor Efraim enricou. Porque... Mas não sabe. Não sabe que a gente vai buscar a semente na fonte. E Ele é o dono que dá a semente. E eu glorifico a Deus por isso. E como eu sempre falo, é uma frase que eu fiz até uma camisa, que eu só presto para ser crente. Eu só sei servir a Ele, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei servi-lo e adorá-lo e dizer que Ele é grande. Amém, glória a Deus. E Ele é grande, que a gente aprende e crê e também recebe e entende, e que virou a sua marca. Né? Virou uma marca. Todo mundo desse planeta Terra aprendeu que Ele é grande. Olha, porque nós tivemos um programa recente agora, mas como teve gente lá registrando, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Que eu pode ouvir, está na rádio, né? Sim. Na rádio Boas Novas, ali 107.9, e eu tive o privilégio de recebê-lo
E aí aquilo, né, foi um programa extremamente tocante, muitas pessoas mandando recado, e aquele encerramento que foi assim, sobrenatural, e depois subiu na plataforma, e eu só vi a gente lá dizendo, ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Digo, meu Deus, tem gente de todo lugar, da Argentina respondendo, tem gente, né, de outros estados respondendo, e eu digo, ele é grande, ele está passando dizendo que ele é grande em muitos lugares, e as pessoas estão compreendendo que o Senhor é grande. Tem uma pastora Silva, ela é de Brasília. E numa das viagens que eu fui para a África, eu fiz camisa para levantar recursos. E, como dizer, só preste para ser crente e ele é grande. E ela comprou a camisa e ela acabou me ligando. Disse, pastor, você não sabe, eu acabei de ganhar uma alma para Jesus. Eu digo, que foi? Ela disse, não, eu estava na fila do aeroporto com a sua camisa, ele é grande. Aí alguém interrogou, ele é grande. Aí eu fui explicar. Aí falei de Jesus e a pessoa se converteu. Mas é assim que funciona, né? O Senhor surpreende e eu não tenho dúvida. É trazer essa curiosidade, saber que negócio é esse que é grande? Ih, olha pro céu, ele é grande. E esse dom de louvar, cantar, ele também foi logo aos 11 anos, o Senhor já chamou, já capacitou, ele foi adquirido assim? E agregou? Sim. Na verdade, assim, como aos 7 anos, meu pai já me dava a oportunidade para mim cantar, né? Só que aos 11 anos por aí, minha mãe, ela trabalhava na escola da igreja. A igreja tinha uma escola. E eu estudei lá até a 4ª série, por aí. E assim, minha mãe era a merendeira da escola e também fazia a limpeza. Quando a aula terminava, minha mãe passava o dia na escola, era manhã e tarde. Então eu estudava de manhã. Quando eu terminava, a minha mãe pedia para a gente ajudar ela, para varrer as salas. Aí para ajudar ela. Nesse varrer as salas, aí eu começava a cantar. Eu sempre gostei de cantar, né? E cantava. O diretor da escola era o filho do nosso pastor, que apresentou a Deus. E ele escutou a gente cantando, e gostou. Ele disse, eu vou falar com o papai, para vocês cantar na Santa Ceia. Pronto, era eu e José, que chamava, era a dupla mirim, José e Efraim. Pronto, a dupla do céu. Era. Aí a gente começou, num dia de Santa Ceia, a gente marcou, vamos tudo de branco. Tudo pigado de branco. Pronto, a partir dali nós começamos a cantar, começamos a receber convite. A partir dali foi que desengatilhou. Mas até então eu não tocava, né? Só cantava tudo. E eu digo que foi o melhor presente da minha vida que eu ganhei, foi o violão. Foi até de uma missionária, Maria Soares, era uma missionária lá da nossa cidade, que ela fez missões no Uruguai, no Paraguai. E nessa missão que passou, ela voltou. Maria Soares, ela foi dirigente da mocidade das minhas irmãs. Eu era criança quando ela foi dirigente da mocidade das minhas irmãs. Não foi mesmo porque eu era criança. E numa dessas voltas que ela veio de missões, ela tinha sanfona, tinha um bocado de estudo. Aí ela me deu um tonante, que era um violão, um tonante bem antigo. Pronto, acho que foi o melhor presente que eu recebi e que eu aproveitei. A oportunidade. Que eu falo que eu aproveitei. Por que eu aproveitei? Porque eu já tentei fazer isso com outras pessoas. Assim, eu dei um violão pensando que ia acontecer a mesma coisa comigo. Mas não aconteceu. Alguém vendeu o violão por causa da necessidade, fez isso. Ou seja... Comeu a semente. Eu entendi. Comeu a semente. Pronto. Eu dei o violão pensando que ia acontecer a mesma coisa. Porque, pensa no instrumento, eu digo que esse instrumento foi como é que diz? Uma virada da minha vida. Eu ganhei esse instrumento e, detalhe, eu não tinha condição de pagar um professor. Eu pedi uma revista emprestada, né? Aí passei um ano porque a dona da revista me pediu. Depois de um ano... Toda arriscada, toda daquele jeito. Depois de um ano... Ela pediu. Foi. Se ela não pedisse, acho que eu tava com ela até hoje.
Fazendo bom proveito da oportunidade. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, que ela também foi um instrumento de Deus. Se ela não tivesse Tem uma coisa gostosa além, né? Do jeito, do sotaque, da fala. Tem essa gargalhada ainda. Ô, gargalhada gostosa! Porque a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Não era nem no tempo do celular, que no celular nem telefone em casa a gente tinha. Residencial. Que só quem tinha dinheiro. Não, me lembrei agora daquela tora. Então foi o melhor presente que eu recebi. Eu aprendi, como eu já gostava de cantar, aí eu aprendi a fazer as notas com a revista. E fui aprendendo, o Espírito Santo foi me guiando. Tem coisas que até hoje o Espírito Santo, é ele que me ensina. Que eu vou tocando, aí eu acerto na nota, na escala. Eu digo, meu Deus, eu não sabia que essa nota... Que essa nota fazia parte da escala. Mas eu não entendo disso, tá? Não tenho menor desenvoltura aí, a não ser que o senhor me capacite imediatamente. Mas tenha certeza. Tá bom. A inspiração que o Espírito Santo lhe dá de acertar essa nota, o ritmo, você não sei o que é aí. E assim, e Maria Soares, ela eu não sei se ela ainda vive, porque nós não tivemos mais notícia dela. A dona da revista. Não, a que me deu o violão, a missionária que me deu o violão, ela deixou essa semente e da outra vez ela voltou e ela me deu um conselho também. Ela me deu um conselho que serviu até hoje para mim. Ela fez, meu filho, e assim, ela fez, olha, ela fez, eu sou missionário, não sou missionário, mas faça o seguinte, faça um curso superior. Olha. Se prepare, porque, na verdade, a gente só presta enquanto a gente é novo. Foi o conselho que ela me deu. Quando a gente envelhece, ninguém quer mais. A gente só é um velho chato. Mas, então, se prepare, se capacite, para quando você chegar lá na frente, você não ser um velho chato. Porque você só vai ser um velho chato se você não tiver condição de se manter, Então, eu tive esse privilégio de também receber esse conselho. E toda vez que eu queria até desistir do meu curso, de alguma coisa, eu me lembrava do conselho de Maria Soares. E, assim, serviu para mim. E pois, eu estou de pé aqui hoje, porque coisa boa, a Bíblia diz aí, na multidão de conselhos a sabedoria. Então, aproveitando esses conselhos, aproveitando as oportunidades. E até hoje eu estou por aqui. É tanto que quando o Senhor me levou para um país da Europa, eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer lá? Não, porque quem olha assim, pensa, só viajou para a Europa, foi para isso, lá, em missão. Porque Jesus, eu não sei tocar direito, eu só sei tocar 3 notinhas, né? E outra coisa, eu não tenho assim aquela oratória bonita, né? Eu acho bonito aquela oratória, né? Queridos irmãos, Pai do Senhor, nesta noite tão elocumbrante, é uma situação para... É bonito. É sobre isso. A gente vê sem protocolo, sem formalidade. É esse jeito genuíno. É bonito, eu acho bonito. Eu gosto, assim, na hora mas eu não sou assim, então eu não vou usar uma coisa que eu não tenho. Não cabe em mim essa armadura. Como diz. Eu digo, Jesus, eu vou fazer o quê essa lá? Nomenclatura, assim, né? Essa epistemologia. Eu digo, eu só sei cantar nas 3 notinhas. E quem quiser... E eu só sei dizer que o Senhor é grande. Aí foi quando o Senhor disse assim, valorize o que eu lhe dei. Aí você começou a falar... Eu digo, é só isso? Então tá certo. He is big. Trocou só o idioma? O Senhor disse, Efraim, valorize o que eu lhe dei. Eu digo, o Senhor que me deu foi essa. Então vamos embora. Eu não quis saber a conversa. Fechei o olho e disse que ele é grande. Para todo mundo. E todo mundo entendeu. Então, assim, não tem. Por exemplo, a minha primeira viagem transcultural foi aqui na Guiana Inglesa. Eu estava em Boa Vista quando fui convidado para ir à Guiana. E eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha, assim, emigrado, né? E outra coisa, eu não sei nem, não sei falar inglês. Não sei falar inglês. A única coisa que a gente aprende da 5ª série até o 3º ano é o verbo to be. Ou to be triste. Oxe, demorei pra aprender esse negócio. Homem, é tanto do to be que a gente sai tubinado.
Ai, meu Deus do céu. E no final não aprende nada. Até hoje. Gente, como é que termina esse negócio? Que eu não aprendi foi nada. Até hoje. Até hoje eu sofro nas imigração, mas Jesus vai me ajudar. Ele abre a provisão ali na hora da imigração. Então, a primeira vez que eu passei na Guiana, ninguém me falou, ninguém me explicou que tinha que ter a vacina, o cartão de vacina internacional. Cartão de vacina internacional. Eu fui com o meu cartão de vacina do SUS. O cartão, eu disse, que cartão? Primeiro ele veio, era uma lapa de negão que eu tive que olhar pra cima. Ele disse, fala inglês? Eu disse, no. Ele fez, no já é inglês. O pessoal daqui dos bastidores todos rindo, gente. Ele disse, no já é. Eu disse, então eu falava inglês e não sabia. É igual o cabra que é do sertão, chama jumento e não sabe. Come. O cara não chama jumento e fala inglês e não sabe que fala inglês. Mas você falou alguma língua, fala de fogo? Então, assim, eu sozinho, eu fui sozinho. Porque... porque eu aproveito. Então, eu disse, eu tive que voltar. Eu tive que voltar para Boa Vista para poder me vacinar. Agora, como voltar? Que eu já estava por aqui há mais de, por exemplo, acho que não sei, há mais de 6 meses. Há mais de 6 meses. E assim, eu estava sem crédito para ligar, para avisar o povo que eu não entrei na Guiana, né? Que eu não consegui entrar, que eu tinha que voltar. Eu digo, e agora, Jesus, o que é que eu faço? Mas eu aprendi a descansar no Senhor. Eu cheguei na Polícia Federal. Na fronteira da Polícia Federal, eu cheguei pro agente e disse, o senhor não tem um telefone para me ligar? Me empreste seu celular. E ele me negou. Eu disse, bom, Jesus, o que eu tinha de fazer já... Eu agora vou me sentar. Me sentei assim no batente, assim no chão, e tive que esperar o senhor fazer alguma coisa. Aí foi quando passou um carro, disse, missionário! Eu digo, meu Deus, até aqui na fronteira... Esse Deus, ele é grande. Foi a minha oportunidade. Só que o povo passou, nem parou, foi-se embora. Eu fiquei na prova do mesmo jeito. Aí eu fiquei esperando, digo, Jesus, eu vou esperar o senhor fazer alguma coisa. Na mesma coisa, aconteceu quando eu fui a primeira vez para a Alemanha. Russo, alemão, pronto. Então. Olha, se o inglês se o inglês é difícil, imagina o alemão. Se o inglês já é terrível, imagina o alemão. Pronto, eu fui a missionária falou, pastor, o senhor tem coragem de vir? Eu digo, tenho. Eu digo, mas menino, quem vai sou eu. Para vir foi bom, que eu saí de Portugal, tudo em português. Vai ter algumas palavrinhas que... Agora, para voltar, eu ia pegar o voo ia sair da Suíça, eu vinha da Alemanha para a Suíça, que é pertinho, o aeroporto. E ela fez, pastor, eu não vou poder lhe levar no aeroporto, porque eu vou trabalhar, mas tem um ônibus que o senhor pega, vai lhe deixar no aeroporto. O senhor tem algum problema? Eu digo, não. Eu vou embora. Eu digo, Jesus, o senhor venha comigo. Agora, se o inglês já é difícil, imagine o alemão. O alemão. Meu amigo, quando eu cheguei no aeroporto, pense numa luta para me encontrar esse voo. Eu passei uns 15 minutos olhando. Meu Deus, cadê meu voo? Esse voo não está. Ai, Jesus. E agora ele passava todo o voo, menos o meu. Aí deu a gente que é analfabeto. Aí eu olhei para a figura do avião, né? Eu digo, não, deixa eu saber. Aí eu vi que o avião estava para baixo. Eu digo, isso aqui é porque eu estou olhando na plataforma errada, né? Que eu estou olhando os voos que está chegando. Porque o avião, eu digo, eu vou procurar onde é que o avião está subindo. Tá, Deus, essa vida de missionário não é fácil, né? Não? Se não tiver alguns idiomas, aí passa uns perrengues daquele... Aí eu era no andar de cima, encontrei meu voo. E para mim saber onde era o portão, para mim pedir informação. Que eu não sabia. Eu vou falar o quê? Ninguém sabe falar. Eu digo, bom, Jesus, eu vou ficar aqui e esperar o senhor fazer alguma coisa. Aí achei meu voo, achei o horário. Eu digo, o portão, agora para onde é que eu vou? Aí fiquei aguardando. Eu digo, Jesus, então faça alguma coisa. Eu vou esperar o senhor fazer. Aí fiquei ali esperando Jesus fazer alguma coisa.
Aí, com poucos minutos depois, eu escutei alguém conversando em português. Eu digo que chegou a providência. É assim que Deus faz mesmo. Ele manda Aí eu as pessoas perguntei, né, elas me certas. informaram. Pronto, e assim Deus tem me conduzido. Glória a Deus. Agora sim, é porque o Senhor precisa haver uma preparação também. Por isso que eu digo assim, quando o Senhor lhe chamar para... Se você sabe que tem uma chamada, se prepare. Né? O Senhor, antes de eu viajar, o Senhor mandou eu estudar o inglês. Só que eu nunca tentei para isso. Né? Mas ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Olha que ele quer estender aí esse negócio, né? Ainda está em tempo. Eu vou chegar lá. Vai chegar Vou lá. sair do to be, no nome de Jesus. Pastor, é tão agradável uma conversa. A gente vai no bate-papo, passa a hora que a gente nem percebe. Já passou? O quê? Já chegou? Na sua hora já chegou. Mas a gente estava atento aqui. Mas esse momento eu acho que está edificando muitas vidas que estão aqui, sabe, conhecendo um assunto novo. Missões, a gente logo entende que é para um povo de Deus, né? Mas eu acho que nesse momento a gente está alcançando tantas pessoas. E estudar nunca é demais. Você está falando aqui de estudar, se preparar, né? Entender que uma profissão pode se unir a uma missão. E se for de Deus, aí a coisa fica plena, né? E completa. E a sua história, né? E o seu chamado, ela tem nos edificado, certamente edificando muitas pessoas em outros países. Você aqui mesmo mencionou Suíça, Portugal, o Brasil, a sua casa, o Nordeste, a nossa casa, né? O nosso Amazonas. E não tenha dúvida que a sua missão está sendo cumprida. Amém. Então, para a gente fazer esse fechamento aqui, sabe? Cheio de alegria, vou abusar. Sim. Esse violão não está de enfeite aí. Usa ele pra gente. Usa ele pra gente encerrar esse programa, esse momento abençoado. Guarda no seu coração. Deus te abençoe. São agradecimentos por você que permaneceu aqui. Acesse as nossas redes sociais, né? O Pode Ouvir, _podcast. Está aí no YouTube. Se inscreve. Marca aí esse sininho aí, porque o próximo programa vai ser espetacular, mas esse momento agora é o momento da gente receber um pouco mais de Deus num caloroso cântico de louvor ao Senhor pela vida do pastor Efraim. Tem um louvor que eu cantei ele muitos anos. Assim, tem louvor que fica... Você passa uma fase da sua vida cantando. Né? Tem louvores que eu já cantei muito e que faz parte de uma fase da sua vida. E esse louvor fez parte de um bom período da minha vida, que é do pastor e cantor Esteve Jacinto. Ele diz assim: deixa eu lembrar do começo que agora fugiu. Chegou. Queria compreender porque Deus escolheu para falar a Moisés aquela humilde sarça plantada no deserto, havendo tanta flor, e do meio da sarça irradiava glória, e soube a voz de Deus, e no meio de uma sarça, e do meio de uma sarça, ao mundo se mostrou. Não posso imaginar porque Deus me escolheu, se não sou o melhor. Diante de seus olhos, tanto nos parecemos, aquela sarça e eu não havia crido, que Deus me queria amar. Se a sarça pode arder, eu quero arder também. Queima-me,
somente uma vez. Oh glória, oh glória. Queima-me, 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 oh glória a Deus, somente uma vez. Ai, meu Deus, a gente ficaria aqui, sem dúvida, horas, nessa temperatura, nesse clima, e a gente faz esse encerramento do pode ouvir, pode ler, pode cumprir, pode fazer, pode tudo, porque com Deus pode todas as coisas, porque Ele é grande. Eu termino esse momento especial agradecendo a você e te vendo no próximo encontro. Bye, bye.